Boa noite, família Presbiteriana Monte Sião, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma quinta-feira, reunidos pelo Instagram, para ouvirmos mais sobre a Palavra de Deus, o que Ele tem para nos dizer através do estudo bíblico. Hoje quem estará conosco será o pastor Euclides. Ele é pastor lá da congregação do Jardim Ubirajara. Eu vou pedir para que vocês estejam com suas Bíblias aí ao seu lado, tá? Deixem elas aí a tiracolo, porque é importante acompanhar a leitura bíblica, né? Para que a gente aprenda melhor. Se você puder ter um caderninho aí para ir anotando os pontos que o pastor for falando, é melhor ainda, tá bom? Então, nós estivemos há pouco reunidos na nossa semana de oração. Nós estamos tendo aí desde segunda-feira, né? Então, amanhã tem mais. É o último dia, o fechamento aí da semana de oração. Você pode participar. Nós estamos através do Zoom e também do YouTube. Então, se você não está no nosso WhatsApp, lá no grupo da igreja, você pode entrar pelo YouTube e a gente disponibiliza lá também o link do Zoom, se você quiser participar pelo Zoom. Tá bom? Participe, tem sido uma grande bênção aí, suprir essa necessidade de estarmos juntos, né, em igreja, através da semana de oração. Bom, pessoal, vou chamar aqui o nosso pastor. No final eu trago mais alguns recadinhos e vou trazer para vocês aí também quem vai ser o nosso convidado da próxima terça, tá? Aguardem até o final aí, vou criar esse suspense. Pastor Euclides, boa noite, tudo bom com o senhor? Boa noite, Will. Tudo bem, tranquilo? Tranquilo, boa noite, Márcio. Boa noite aos queridos irmãos que nos acompanham nessa live. Então tá bom. Pastor, eu vou pedir para o senhor fazer uma oração e aí logo depois da oração o senhor pode ficar à vontade de trazer para a gente a meditação dessa noite, aí o estudo bíblico dessa noite, tá bom? Ok. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos concede, Senhor, de estarmos reunidos em torno da Tua palavra, Pai, para estudar um pouco mais aquilo que Tu tens para nós nesta noite. Abençoe os queridos irmãos que estão conosco nesta live. E também abençoe o Teu servo, que eu seja a boca de Deus nesta hora. Que o Senhor me ajude mais uma vez a ser fiel à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero novamente saudar a todos, né? Os amados irmãos da família Monte Sião, de perto, de longe, outros irmãos de outras igrejas presbiterianas e também de outras denominações, se porventura estiver conosco, eu saúdo a cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, nós vamos estudar hoje o Salmo 32, então eu peço que os amados abram as suas Bíblias no Salmo 32. Então diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito,
Quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amados, o Salmo 32 é um dos salmos de Davi, do rei Davi. E nós, pela revelação da palavra de Deus, conhecemos a vida desse servo de Deus. E sabemos que Davi era um homem piedoso. Davi era um homem temente a Deus. Davi era um homem de fé. Davi era um homem corajoso, destemido. Mas houve um momento na sua vida, amados, que o marcou profundamente. E o marcou de uma forma muito triste, a sua vida. Que foi quando ele, desobedecendo aos mandamentos de Deus, ele cometeu o adultério com Batseba e também o homicídio contra Urias, o marido de Batseba. Este fato marcou profundamente a vida de Davi. E esse salmo, ele foi escrito exatamente dentro desse contexto. Aquele momento em que Davi, ele, ao reconhecer o seu pecado, ele busca o Senhor, o perdão, e é perdoado pelo Senhor. E exatamente a nossa proposta nessa noite é falar com o tema do pecado ao perdão de Deus. Porque foi exatamente isso que aconteceu na vida do rei Davi. E ele aqui, então, ele compartilha conosco essa experiência. Deus, na sua infinita soberania, ele inspira esse texto para que esse texto sirva de lições para a nossa vida. Então, vamos aprender algumas lições importantes para o nosso caminhar com Deus. E a primeira coisa que eu compartilho com os irmãos está no versículo 1 e 2. O versículo 1 e 2, ele vai mostrar para nós, amados, que a felicidade ela é gerada na nossa vida pelo perdão que vem de Deus. Veja, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. De fato, isso foi uma realidade na vida de Davi. Ele agora, nesses primeiros versículos, ele vem com a palavra de alegria, bem-aventurado. Isso ele fala no versículo 1 e no versículo 2. Isto é, feliz, não é? Bem-aventurado. Feliz é aquele que é perdoado pelo Senhor. Irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus e aqui nesse salmo que ninguém na face da terra é feliz sem o perdão de Deus. Isso aconteceu conosco. Outrora andávamos, não é, desgarrado como ovelhas, mas o Senhor, pela sua infinita graça, nos elegeu e no tempo e no espaço nos chamou para si. Ele nos elegeu e ele nos chamou. E a partir daquele momento, então, pela ação do Espírito Santo, nós somos regenerados e, portanto, perdoados pela obra expiatória de Cristo Jesus. Aí, então, nós passamos a ser pessoas felizes. Mas na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, na nossa vida cristã, isso continua. Isto é, eu preciso constantemente do perdão de Deus na minha vida, na sua vida, para ser feliz. E Davi, ele convida, não é, a nós para esse momento de felicidade. Feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada. Ele inicia, então, esse salmo com louvor, inicia esse salmo com alegria,
não é? Ele teve a experiência do perdão na sua vida, e ele expressa isso no início desse salmo. Ele diz no versículo 1, ele usa a palavra iniquidade, não é? Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Veja como ele está compartilhando, não é só ele, mas ele almeja que outras pessoas também usufruam do perdão de Deus. E essa palavra iniquidade, no versículo 1, ela significa passar dos limites. Esse é o sentido da palavra iniquidade no versículo 1, passar dos limites. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele passou dos limites. Porque quando ele olha do seu palácio, né, e contempla aquela mulher, ele sabia muito bem que aquela mulher tinha um marido. Mas ele desobedece os mandamentos de Deus e ele vai além dos limites. Ele passa dos limites, não é, dos mandamentos de Deus. E ele continua, ele usa a mesma palavra no versículo 2, quando ele diz assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E essa palavra iniquidade no versículo 2 significa distorção. Não é? Então, muitas vezes, irmão, nós distorcemos a palavra de Deus para, quem sabe, acobertar algum erro na nossa vida, como Davi fez. Mas isso não levou a alegria para o servo de Deus. Né? E ele usa ainda a palavra, no versículo 2, a palavra dolo, em cujo espírito não há dolo. A palavra dolo aqui significa falsidade, né? Significa dissimulação. Davi, por algum tempo, ele tentou ser dissimulado em relação a Deus, porque ele guardou esse pecado na vida dele por algum tempo, né? Achando que tudo estava bem. Né? Ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia os mandamentos de Deus, ele sabia que o adultério é pecado, ele sabia que o homicídio é pecado, mas ele ultrapassou os limites. Não é? Ele foi além, né, daquilo que ele devia ir. E ele foi dissimulado. Ele encobriu, ele guardou aquele pecado na sua vida por algum tempo. Veja o que o rei Salomão posteriormente escreveu. Olha o que ele diz. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É isso exatamente que aconteceu na vida do rei Davi. Nós aprendemos aqui, irmãos, que a menos que nós confessemos os nossos pecados, nós não seremos felizes. Porque o perdão que vem de Deus, ele nos traz felicidade, bem-aventurado. E Davi, no versículo 2, ele escreve por inspiração divina, não é? Que aquele que é perdoado por Deus, não é? Deus não lhe atribui aquela iniquidade. E essa palavra aqui, atribuir, no verso de número 2, significa imputar. E que também a palavra imputar significa colocar na conta. Então, o que Davi está dizendo é que quando Deus nos perdoa, não é? Ele não atribui mais aquela falta na nossa vida. Quando nós confessamos os nossos pecados, Deus cancela aquela dívida. A Bíblia diz que ele lança os nossos pecados no fundo do mar. E nós aprendemos isso, irmãos, na nossa própria redenção. Não é? Foi isso que aconteceu conosco. Quando o Senhor nos chamou, quando ele nos regenerou, quando então, pela sua graça, nós pudemos enxergar com os nossos olhos da fé a redenção maravilhosa no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, Deus cancelou a nossa dívida. Paulo fala isso, que em Cristo, amado, o escrito de dívida que pesava sobre nós foi cancelado pelo sangue de Jesus. Isso porque nós fomos até ele, arrependidos dos nossos pecados, irmãos. Ninguém é salvo sem antes se arrepender. Jesus, quando ele pregava, ele dizia, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para ser cancelados os vossos pecados. É necessário arrependimento. E aí, então, o perdão de Deus alcança a nossa vida.
E Davi, então, ele começa nesses 2 primeiros versículos mostrando essa bem-aventurança, essa alegria, né, que vem na nossa vida pelo perdão de Deus. Em seguida, versículo 3 e 4, irmãos, o que aprendemos com Davi é que há uma grande incoerência quando nós não confessamos, na não confissão. Né? Há uma incoerência na não confissão de pecado. Porque Davi, ele encobriu isso algum tempo na sua vida. Ele tentou esconder os seus pecados de Deus. Veja o que diz o versículo 3 e 4. Enquanto, observe, amados, que houve um tempo, né? Provavelmente, talvez um ano. Né? Não fica claro, mas talvez um ano ele escondeu isso de Deus, ou tentou, né? Ele fala, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Perceba, amados, que Davi, ele chegou à conclusão que era uma loucura da parte dele, esconder os seus pecados de Deus. Era uma incoerência da parte dele esconder de Deus seus pecados. Então, perceba, irmãos, que aquilo foi tão profundo na vida de Davi, que pelo que ele escreve aqui, nós percebemos que o pecado escondido, né, o pecado oculto na vida de um crente, ele causa até uma patologia. Ele traz, né, uma enfermidade. Porque fica claro que Davi aqui ele se definhou. Talvez ele perdeu muitos quilos. Ele enfraqueceu. Porque ele diz que envelheceram os meus ossos. Porque ele gemia. Né? Ele sabia que aquilo era errado. Ele sabia que ele tinha afrontado a Deus. Mas ele estava encobrindo. Por isso, ele diz no versículo 4 que o vigor, a saúde dele, se tornou em sequidão. Né? Ele ficou seco, sem vida. Né? Ele perdeu a saúde. Nós observamos então que ele, né, ficou até doente. E isso é que causa, irmãos. O pecado, quando não confessado na nossa vida, ele causa, não é, até um mal ao nosso corpo físico. Além de ser uma tragédia na vida espiritual. Nosso semblante muda. Não é? Quando o Filho de Deus sabe que está transgredindo a lei de Deus e insiste em fazê-lo, ele fica uma pessoa amargurada, triste, sem alegria, porque, amados, o pecado faz isso. Mas perceba, amados, que depois que Davi, não é? No versículo 3 e 4, ele percebe uma incoerência da parte dele, de não confessar o pecado. Nós observamos, então, que a partir do versículo 5 até o 7, nós temos, então, o caminho da restauração. O caminho da restauração. Diz assim a palavra de Deus, versículo 5 a 7. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Amados, então agora na vida de Davi, ele começa a descrever, né, aquele momento em que ele é restaurado por Deus. E a restauração começa, né, naquele momento em que Deus envia o profeta Natã, que questiona Davi, né, que repreende Davi e que faz Davi enxergar o mal que ele havia cometido. E Davi então se arrepende e chora amargamente. E nesse salmo ele vem descrever aquele momento na sua vida, quando ele resolve, ele decide, não é? Deixar de ser dissimulado, deixar de encobrir o pecado, mas ele resolve confessar
o pecado. Confessei-te o meu pecado, diz Davi nesse salmo. Ele admite com sinceridade o erro que ele havia cometido. E ele diz, e tu perdoaste. Olha a confiança, olha como Davi conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que o pecado desagradava a Deus, mas ele também sabia que se ele voltasse ao Senhor, o Senhor estaria pronto a recebê-lo. E ele diz com toda a convicção, tu perdoaste o meu pecado. O sentido dessa palavra aqui, tu perdoaste, o sentido aqui é remover um fardo. Remover um fardo, um peso. A partir do momento, então, que Davi confessa, sai da sua vida, não é? Como que um fardo, ele se sente mais leve, porque ele admitiu a sua iniquidade e os seus pecados. Irmãos, o que nós aprendemos aqui com a experiência de Davi é que nós não devemos, não é? Acobertar os nossos pecados, encobrir os nossos pecados. Nós não podemos, de forma alguma, arrumar uma justificativa para os nossos erros diante de Deus. Nós temos que admitir aquilo que eu estou fazendo que é contrário aos mandamentos do Senhor. Eu tenho que perceber na minha vida, à luz da palavra de Deus, aquilo que está indo além daquilo que o Senhor espera de mim. Quando eu estou ultrapassando os limites da espiritualidade diante do Senhor. É preciso fazer isso, porque nós temos a certeza que o Senhor perdoará, não é, o nosso pecado. Ele diz, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi, então, ele aprendeu na sua vida que no pecado não há sucesso. No pecado há tristeza. Amados, entendamos também que, muito embora Davi tenha sido perdoado, e no Salmo 51, não é? Ele diz, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Deus restituiu na vida de Davi a alegria da salvação, quando ele confessou o pecado. No entanto, amados, nós observamos muitas consequências na vida de Davi, principalmente na família dele. Veja, Batseba, ela concebeu e deu à luz um filho daquele adultério. Mas a Bíblia descreve que aquele bebê morreu. Olha a consequência do pecado de Davi. Algo ainda na família de Davi. Aminon, filho de Davi, estuprou. Ele estuprou a sua meia-irmã Tamar e foi morto por Absalão, outro filho de Davi. Olha a consequência do pecado. Absalão tentou usurpar o trono de Davi, seu pai. E ele foi morto por Joabe. E quando Davi já era velho, estava próximo da morte, o seu filho Adonias tentou usurpar o trono de Salomão e também foi morto. A Bíblia diz, não é, que de Deus não se zomba, porque tudo o que nós plantarmos, nós haveremos de colher. Gálatas fala isso, aquilo que nós podemos chamar a lei da semeadura. Então o pecado sempre nos traz consequência. A gente vê isso claramente na vida de Davi. Mas, amados, a partir do versículo 8 até o versículo 11, encerrando o Salmo então, o que Davi vem propor para nós? Que a obediência a Deus traz consigo a felicidade. A obediência a Deus, amados, é muito ampla. Mas uma das coisas que nós devemos levar em conta dentro de toda uma obediência que eu devo a Deus é exatamente confessar o pecado. Não é? O apóstolo João, na sua primeira carta, ele nos ensina, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que não é, está dentro da vontade de Deus que quando nós venhamos a pecar contra ele, confessamos o nosso pecado. Confessemos o nosso pecado. Porque Davi, perceba, amados, que no versículo 4, voltando um pouquinho, ele
dá a razão do porquê que os seus ossos envelheceram. Ele dá uma razão do porquê que o seu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele dá razão exatamente no versículo de número 4. Ele diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Essa é a razão do porquê Davi estava se definhando. Porque Deus estava pesando a sua mão, porque o seu servo, né, como um corregente de Deus na igreja do Antigo Testamento, ele falhou. Ele foi além do que deveria ir. E agora a mão de Deus pesava sobre ele. Era como Deus estava aguardando então o seu arrependimento, chamando o seu filho ao arrependimento. Muitas vezes, irmãos, nós sofremos na nossa vida a disciplina do Senhor por causa dos nossos pecados não confessados. Quando nós brincamos com Deus, quando nós brincamos de ser crente, quando nós temos uma vida dissimulada diante de Deus, quando nós achamos que Deus não está vendo as coisas erradas que nós estamos fazendo. Então, o Senhor acontece na nossa vida, na minha vida, na sua vida, se nós não confessarmos, não tivermos uma vida íntegra diante do Senhor, acontece isso que aconteceu na vida de Davi. A mão de Deus pesa sobre nós. E agora, então, no versículo 8 a 11, ele vem, então, nos ensinar que a obediência a Deus, inclusive é confessar os pecados, traz consigo a felicidade. Então, quando Davi, ele resolveu fazer do seu jeito, deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas quando ele volta-se para Deus, ele encontra um Deus disposto a instruí-lo. Versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Irmãos, eu acho lindo esse versículo 8, porque nós percebemos aqui Deus, né, agindo com Davi e agindo conosco como um pai amoroso. Um pai amoroso. E o pai amoroso, como é que ele age, o pai amoroso? Ele disciplina. O pai amoroso disciplina. Não é? E esse é um exemplo de Deus para a minha vida como pai, para a vida de todo pai que me ouve e todo pai cristão. Esse é a maneira como Deus quer que eu e você esteja agindo como líder dentro da nossa casa. Instruir, ensinar a nossa casa. Cabe a nós ensinar, instruir. Não é? Então, amados, infelizmente, muitas vezes, nós vemos, não é, muitos filhos de crentes dando mau exemplo na igreja, dando mau exemplo na sociedade. Não que ele não tenha culpa ou não tenha responsabilidade sobre aquilo que ele faz. Tem sim, principalmente se ele é maior de idade, ele tem sim responsabilidade sobre o erro e o mau testemunho que ele está cometendo. E a mão de Deus vai pesar sobre ele. Mas grande parte desses problemas está lá no começo. Está lá quando aquele jovem que agora está na mocidade dando mau testemunho era um bebê, era uma criança. E não foi instruída, foi mimada. Né? Foi mimada, foi criada a reveria do seu bel prazer. E depois, quando atinge uma idade, não há mais remédio, a menos que Deus tenha misericórdia. Então, o que Deus está nos ensinando é que nós, chefe, líder do nosso lar, temos que instruir, ensinar como um pai bondoso. Deus é um pai bondoso que dá a nós o exemplo. Ele pesou a mão como uma disciplina, mas ele estava pronto a instruir o seu filho. É dessa forma que nós temos que agir no nosso lar. Né? E é interessante, amados, que eu vejo no versículo 8 e 9, né,
um ensino maravilhoso sobre a direção para a nossa vida. Às vezes a gente pergunta assim, o que eu devo fazer? Como que eu sei a vontade de Deus na minha vida e nas minhas decisões? Veja, olha o que diz o versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei. É só meditar na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia nos dá, Deus, através dos mandamentos, da sua palavra, nos aponta o caminho que nós temos que andar. Mas tem um detalhe aqui também, irmão. Nós temos que usar o bom senso na nossa vida. Nós temos que ser coerente. Nós temos a mente de Cristo, principalmente se nós somos cristãos. Nós temos a mente de Cristo. E o que Deus está falando para nós? Haja conforme aquilo que você aprendeu. Não sejais como cavalo ou mula sem entendimento. É como se Deus estivesse falando, Davi, você sabia muito bem aquilo que você estava fazendo. Você sabia muito bem que aquela mulher tinha marido. Você sabia muito bem que você não podia tê-la como sua mulher. Mesmo assim, você foi lá e fez algo desastroso. Não sejais como cavalo. Você tem entendimento. E é isso que Deus está dizendo para nós. Nós temos entendimento. Nós temos bom senso. Nós temos a mente de Cristo. E nós temos que agir na nossa vida com entendimento. Há muitas vezes, irmãos, podemos cometer pecado deliberadamente. Deliberadamente. Muitas pessoas cometem pecado como se nada de errado estivesse acontecendo. Não é? E eu, muitas vezes, como pai, posso estar vendo o meu filho andando no mau caminho e ficar quieto, omitir o meu dever de líder. E eu estou, então, cometendo uma transgressão diante de Deus. Eu não estou agindo com entendimento. Aquele que oculta pecado de Deus é comparável a um animal irracional. É o que Deus está dizendo aqui. Então, amados, para o ímpio não há remédio. Olha o versículo 10. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio. Não tem remédio para ele. Mas Davi era um crente. Eu sou um crente, você é um crente. Olha o que ele diz para nós. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Exatamente isso que aconteceu na vida de Davi. Ele confessou o pecado, ele deixou de ser dissimulado, de ocultar, ele abriu o coração para Deus, reconhecendo o seu erro, e ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Amados, as misericórdias do Senhor, diz a Bíblia, são as causas de não sermos consumidos. Nós aprendemos, irmãos, nesse salmo maravilhoso de Davi, o caminho do perdão, do pecado confessado ao perdão. Essas duas coisas aconteceram na vida de Davi. E o ensino é que nós não devemos agir de forma imprudente na nossa vida. Nós temos que ser zelosos com a nossa vida espiritual. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Nós temos que estar atento com aquilo que nós fazemos. Nós temos que estar atento com o nosso lar, com a nossa casa, para detectar se alguma coisa errada está acontecendo. Se algum desvio do padrão da palavra de Deus está acontecendo dentro da minha vida e da nossa casa. Nós temos que estar atento a isso. Nós temos que estar atento à nossa santidade diante de Deus. E se o Espírito Santo, amado, nos incomodar, nos acusar de algum mau caminho, nós devemos confessar. Como o salmista diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus abençoe a sua vida, amado. Que o Senhor transforme cada dia a nossa vida e nos faça mais santo na sua presença. E que nós não venhamos a ter atitude ilícita, incoerente diante do Senhor, quando Ele nos mostrar algum erro na nossa vida.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam nessa live. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos a Deus porque o Senhor nos mostra nesse salmo que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós não encobrimos as nossas iniquidades diante do Senhor e confessamos sinceramente a Ti, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor revela misericórdia para conosco. Ajuda-nos, Senhor, a ser crentes melhores. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida santa diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer os nossos erros, quando assim nós cometermos diante de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Amém, pastor. Muito obrigado pela palavra, uma palavra poderosa, uma palavra com certeza vinda de Deus. Que Deus continue usando a sua vida, que Deus continue abençoando o senhor, seu ministério. Amém. Para que através do senhor nós também sejamos abençoados. Muito obrigado, pastor. Pode se despedir. E depois eu vou trazer alguns recadinhos aí para os irmãos. Ok, Will. Eu agradeço a Deus, primeiramente, né, pela oportunidade que Ele me dá, né, essa honra que Ele me dá de pregar a Sua palavra. Eu fico muito lisonjeado de poder estar também diante dos irmãos que nos acompanharam nesse momento. Eu agradeço a Tua presença conosco, não é? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o Will, a sua vida, o Márcio também, e que nos dê uma boa noite. Amém, pastor. O pastor falou aí, o Márcio. O Márcio está acompanhando com a gente. Ô, Márcio, habilita seu som aí, Márcio. Habilita aí, aparece aí, Márcio. Estou aqui, ó. Estamos aí, aqui Márcio. recuperando aí. Deus abençoe, Márcio. Ajudando aí. Deus abençoe vocês aí. Está sendo uma bênção. Você é bênção também. Você, Will. Apareceu na tela aí o Márcio aí, ó. Quase que não apareceu inteiro, né, Márcio? Eu brinco com ele. O pessoal ficou ouvindo aí o Márcio. O Márcio está com a gente, está ajudando aí, operando toda a transmissão pelo Zoom. Deus abençoe grandiosamente a vida, não só dos nossos irmãos de Monte Sião, que estão fazendo toda essa logística tecnológica, né, para que a palavra de Deus chegue até a casa de vocês. Mas existem vários irmãos aí empenhados em várias igrejas presbiterianas, enfim, várias igrejas evangélicas empenhados em transmitir a palavra de Deus para que chegue até você. Então, quando você for orar, ore também pela vida desses irmãos que estão doando do seu tempo, às vezes doando até do seu dinheiro, né? Para que você continue acompanhando nesse tempo difícil de quarentena, onde nós não podemos estar reunidos na igreja. Tenho certeza que todos nós estamos com saudades de ir para a igreja, mas enquanto não estamos lá, estamos aqui virtualmente juntos. Tá? E por falar nisso, tenho certeza que tem gente que estava acompanhando nossa semana de oração. Hoje teve às 20 horas pelo Zoom, transmitido pelo YouTube. Se você quiser acompanhar, amanhã é o último dia da sexta semana de oração da nossa igreja. Acompanhe, se você está lá no grupo de WhatsApp da nossa igreja, você vai receber o link do Zoom. Caso você não esteja, você pode acompanhar pelo YouTube ou até mesmo pegar o link lá que a gente coloca no chat, tá bom? Então participe conosco, tá? Os pedidos de oração são feitos pelo YouTube, participe conosco. É um momento aí que a gente também está sentindo muita falta de orarmos juntos, que os nossos pedidos possam ser colocados às 20 horas. E não esqueça, já de que o tema é YouTube, nós estamos aí com 890 inscritos. Falta só 110 para os 1000, só 110, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Não sei se essa semana dá, mas a gente vai se empenhar aí para chegar aos 1000 inscritos. Por que a gente precisa de 1000 inscritos? Para melhorar a qualidade de transmissão para vocês e para os irmãos também de outras igrejas ou até quem não conhece a palavra de Deus. Tá bom? Participe, se inscreva. Ah, Will, já estou inscrito. Ativa o sininho. Não se inscreveu ainda? Está esperando o quê? Envie para os seus contatos, seus amigos, manda no grupo do WhatsApp. Não fica com vergonha. Não fique com vergonha. Fala lá, curte o canal da minha igreja. Tá bom, pessoal?
Terça-feira que vem, nós teremos a live aqui pelo Instagram com o pastor João Batista Souto, pastor muito querido, pastor com certeza, não que os outros não estejam, mas o pastor João Batista é um pastor muito querido que está no coração aí de vocês, assim como está no meu, da minha família também. Então participe na terça-feira, tá bom? Domingo tem pelo Facebook, pelo YouTube, a transmissão às 9h15 da manhã e às 18 horas da Palavra de Deus com o pastor Avassi. Participe, tá bom? Durante a transmissão, crie uma sala de vídeo para que seus amigos acompanhem. Pega o link do YouTube, coloca no status do WhatsApp, coloca no seu stories do Facebook, no stories do Instagram. Quanto mais pessoas estiverem reunidas para ouvir a palavra de Deus, melhor. Como crerão se não ouvem? Então, vamos transmitir essa palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis. Pessoal, vou ficando por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã, espero ver todos na reunião de oração. Deus abençoe, família.